Continuidade à nossa sessão de educação continuada da UTI do Jabaquara. Hoje temos a ilustre presença do nosso colega, cardiologista, ritmologista, Dr. Bruno Pinotti, que também é instrutor da CLS aí pelo estudante Pazanese, não é fraco. Então, vai nos brindar hoje com uma aula, né, uma abordagem sistemática do paciente grave. Meu amigo, a palavra é toda sua. Obrigado, Jé, pela apresentação. Muito obrigado a todos aí. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Bruno, para quem não conhece, né? Eu sou cardio ali do Jabaquara, lá eu trabalho mais com a parte de arritmias, né? E trabalho muito também com paciente grave, terapia intensiva, cardiointensivismo, que é uma área que eu gosto bastante também. Tá? Então, hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre abordagem sistemática do paciente grave, tá? Que é o paciente crítico. O paciente grave, então, toda vez que a gente vai falar nele, a gente tem que falar, a gente usa esse termo abordagem sistemática, por quê? Porque eu não posso abordar esse paciente de qualquer forma, né? Eu costumo falar lá no ACLS que não adianta, por exemplo, um paciente estar lá inconsciente, responsivo, né? Não está respirando, você não sabe ainda se ele tem pulso, e você pegar seu estetoscópio e querer auscultar ele lá, ou para mostrar que você trocou o esteto, tem um esteto bonito, ele fala, vou mostrar que eu sei usar esse esteto. Aí vai lá nas bases bonitinho, vai lá nos ápices, faz a ausculta cardíaca bonitinha. Não, isso aí é na semiologia que a gente faz. Aqui a gente tem que ser assertivo, o máximo que a gente faz. Como que a gente consegue fazer isso? Através de uma metodologia que eu vou trazer aí para vocês e através de uma técnica, né? Eu tenho que ser assim assertivo, eu não posso errar, eu tenho que minimizar erros. Ninguém vai acertar, a maioria das vezes a gente erra muito, mas quanto menos erros, melhor é a sobrevida do nosso paciente. Porque aqui, quando a gente fala disso, eu já até coloquei aqui no início da aula mesmo, que o ênfase vai ser em parada cardiorrespiratória, que é a nossa maior emergência cardiovascular de todas, tá? Que eu costumo dizer que é a última chance do nosso paciente. Ou seja, o paciente grave, se eu não agir assertivamente, esse vai ser o destino dele, né? Então, a gente já tem que tomar medidas até para antecipar com que isso aconteça. Né? E como é que a gente faz isso? Esse é um dos objetivos da nossa apresentação de hoje. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Reconhecimento precoce, sinais de deterioração clínica desse paciente, né? Esteja ele lá na terapia intensiva, lá na UTI, esteja ele num leito de enfermaria. Ah, porque tá na enfermaria porque ele está bem. Não, cuidado. Às vezes o paciente foi bem, mas ele pode evoluir mal ao longo da noite, ao longo do dia, né? Ao longo de um plantão de certas pessoas que são pé de gelo aí. Então, a gente tem que avaliar e reavaliar esse paciente. Sempre estar reavaliando esse paciente, tá? Então, quando a gente faz o reconhecimento precoce, eu já tomo medidas, e nós vamos falar aqui rapidamente algumas, para evitar com que ele chegue numa parada cardiorrespiratória, para que ele chegue no destino pior dele, no desfecho pior, que é o óbito, né? Depois disso, a gente vai fazer o ABCDE, que eu vou mostrar para vocês aqui também, o passo a passo, e dar exemplos práticos, tá? E nós vamos fazer eu vou trazer para vocês aqui também, de antemão, algumas atualizações do ACLS. O ACLS, ele atualiza aí, tem a diretriz todo ano, mas ele atualiza, ele é lançado a cada 5 anos, então, a cada 2 anos, perdão. E aí, eu vou trazer a que foi feita agora em outubro de 2025, tá? Os principais pontos ali para chamar a atenção. Como que é feita essa comunicação, o SBAR e os gatilhos do News 2, né? Ou News coraçãozinho aí que vocês estão vendo, que são o quê? Aqueles scores que a gente tem, às vezes a gente tá lá na UTI, você fala para o enfermeiro assim que tem que levar o paciente às vezes para a enfermaria, para a unidade de internação, ele fala, não, mas eu tenho que fazer o SBAR, não preenchi. O que que é esse tal desse SBAR, né? Então, o que que é o gatilho News 2, o score de News? Então, vou dar uma pincelada aqui com vocês também. Tá, meu paciente, mesmo assim, eu fiz tudo corretamente, ele parou. Claro que a gente não vai fazer o ACLS aqui, eu vou dar umas noções para vocês e relembrar alguns conceitos que às vezes passa batido, né? Que às vezes a gente fica muito tempo sem fazer o ACLS, acaba passando um conceito ou outro aí. E depois, quando esse paciente voltar, o que que eu faço com ele,
né? Eu até brinco na CLS, não é só mandar o paciente para UTI. Quando o pessoal está lá na emergência, no pronto-socorro, às vezes eu trabalho também com residentes, né? E aí a gente está lá e falou, o que que faz quando o paciente volta de uma parada? Ah, manda para UTI. Não manda para UTI nada. Tem que resolver ali. E se você já estiver na UTI, você vai mandar para onde? Você vai devolver o paciente para o pronto-socorro, para a emergência? Então a gente tem que saber aonde agir. Eu tenho que saber agir em qualquer local que ele esteja, né? Então, essa que é essa apresentação inicial para a gente fazer para vocês. Outro ponto que eu gosto sempre de falar é conceito de tempo. A gente não pode perder tempo. No ACLS, quando a gente está falando aí sobre a parada cardiorrespiratória, a gente fala, tempo é coração. Aí quando a gente vai falar sobre AVC, a gente fala, tempo é cérebro. Mas na verdade, tempo é o quê? Tempo é vida. Tempo é tecido perdido. Independente aonde está acontecendo aquela lesão, é primordial que está descompensando o paciente, que vai levar a uma falência fisiológica, né? Porque o que mata o paciente não é a doença em si, e sim a falência fisiológica que ela acarreta. Por exemplo, o paciente infartado morre do quê? Não é infarto propriamente dito que mata aquele paciente, é a fibrilação ventricular que vai ser causada naquele paciente, é o choque cardiogênico pelo qual aquele paciente vai evoluir que vai matá-lo. Não é uma pneumonia em si só que vai matar um paciente com pneumonia. É o quê? A consequência dela. Então, se eu agir nessa consequência, se eu tratar esse paciente assertivamente, impedir com que ele evolua, a gente acaba prevenindo esse desfecho, que é o óbito, né? A parada cardiorrespiratória e às vezes o óbito. Eu tratando ele assertivamente, ganhando tempo, fazendo esses esforços, todas essas medidas que a gente colocou aqui, a gente vai citar um pouquinho, eu consigo ganhar tempo, e ganhar tempo aqui eu estou dizendo em ganhar sobrevida, tá? A pneumonia, no caso do exemplo que eu citei, vai ser a insuficiência respiratória, hipoxemia, né? São as complicações aí da, da pneumonia, e não ela em si. Então, aquele tempo inicial, aquela avaliação inicial que a gente faz, que é o trígono da avaliação inicial, eles colocam aqui aparência e consciência, a gente consegue juntar em uma coisa só, que é no padrão neurológico que esse paciente está. Por isso que o trígono, ou triângulo de avaliação inicial do paciente grave, vocês vão ver isso em alguns livros, para quem não viu ainda, é o quê? Eles citam o ABC, mas não é o ABC ainda daquele ABCDE que a gente vai fazer aquela avaliação primária do paciente que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. É o ABC. Espera só um pouquinho. É o ABC daquela primeiro impacto que eu tive quando eu avaliei o nosso paciente. Aqueles primeiros segundos que eu cheguei ali à beira-leito, sabe o tal do feeling? Eu costumo dizer para os residentes lá, é aquele feeling, você olha para o paciente e fala, meu, esse cara aqui vai evoluir mal. Esse cara aqui não está legal. Então, o feeling é esse trígono de avaliação inicial, ou triângulo de avaliação inicial do paciente grave, que é o quê? O A, a gente fala o A para lembrar de aparência, como esse paciente aparenta ser para você, o estado neurológico, a Glasgow rápido é aquela avaliação neurológica, você vai conversar com o paciente, vai ver se ele te responde. Se ele te responder, você já subentende que ele está respirando, se ele está te respondendo. A respiração, então, cai aqui na letra B, tá? E você vai ver o padrão respiratório, a frequência respiratória, a saturação desse paciente. E aqui o C é de cor, tá? Cor é o que? A perfusão. Eu olhei esse paciente, ele está bem perfundido, ele tá com uma perfusão adequada nas extremidades, ele tem uma cianose central, periférica. Então, aquele feeling, eu costumo resumir esse ABC, esses segundos iniciais que a gente chega ali no beira-leito, tá? Quando a gente... Amigo, acho que desativou o seu áudio. Voltou? Voltou. Oh, peraí, desculpa. Minha imagem está aparecendo aí também?
Tá sim. Tá, então, tá, beleza, obrigado. Hum, onde que eu parei? Então, vamos só, ó, recapitulando aqui. Então, esse ABC, que é essa tríade da avaliação inicial do paciente grave, eu fiz o A de aparência dele, para mim ali, como que ele me aparentou estar, o neurológico dele, que a gente coloca tudo nesse mesmo bloco, o B, padrão respiratório dele, e o C, a coloração, como que ele está de perfusão, o score de Mottling, que é aquele que a gente vê lá no joelho para ver perfusão, né? Enfim, é aquele feeling inicial, para depois, eu acho que parou nessa parte, a gente chamar ajuda para a gente seguir com a condução do caso em si. E para isso eu preciso estar conhecendo esse paciente, né? Por isso que é importante, por isso que é importante Oi, perdão. A câmera desligou aí? É, você não está mais aparecendo, só foto. Não é estranho, porque eu tô com aqui minha só um minutinho. Opa, depois dá para editar essa parte, né? Corta. Depois a gente corta essa parte. Não, porque eu tô na webcam aqui que eu comprei uma web justamente porque o note da minha a câmera do meu note estava dando problema. Aí eu vi aqui que a câmera não está aparecendo. Mas seu áudio tá bom, tá certinho. Ué, estranho. Até tirei aqui, vamos ver. Coloquei de novo. Tá bom. Agora apareceu. Ah, apareceu. É, eu não sei se é mau contato que está dando aqui. Eu acho que talvez seja mau contato, porque caiu do nada, sem eu apertar nada aqui. Mas bom, se sumir qualquer coisa o áudio, vocês avisem aí. Então é isso. Ah, peraí. Já sei o que está acontecendo. Agora foi. Então, quem é o paciente grave, né? A gente está falando tanto dele aí. Quem que é esse paciente grave, esse paciente crítico, esse paciente que a gente está mencionando até aqui? O Conselho Federal de Medicina já definiu isso para a gente, tá? Que é aquele paciente que não necessariamente, isso é muito importante a gente saber, tá? Não necessariamente ele está com sinais de instabilidade naquele momento que a gente falou, que a gente avaliou ele no leito. Ele pode ter risco de instabilidade de algum sinal vital, tá? Ou seja, um paciente que tem risco de morte, ou ele está instável, ou ele tem risco de instabilizar, tá? Na American Heart, lá a gente até traz os 5 Ds lá da instabilidade, que é para facilitar. Lógico que não é só aquilo, você vai avaliar, aquilo lá é para fazer prova, aquilo lá é quando a gente vai, né, fazer uma prova e a prova dá um daqueles Ds ali de dica. Por exemplo, dor torácica, dispneia, diminuição da pressão arterial, desmaio, diminuição do nível da consciência. São 5 Ds da instabilidade. Ok, ótimo, bonito e ajuda sim, claro que ajuda, mas não é para a gente se ater só nele. Por exemplo, meu paciente, ele teve, ele está com uma diminuição do débito urinário, tá? Ele está evoluindo para uma instabilidade renal. Não está lá no 5Ds, mas esse é um paciente grave. Se ele ficou lá sem urinar por tantas horas, lá, tá o débito urinário, tem inclusive um slide que cita isso aqui. Eu vou falar que esse paciente é grave até que se prove o contrário. Ele pode não estar instável naquele momento, mas tem risco de, e olha o conceito. O conceito é risco de instabilidade de um sinal vital. Isso serve, por exemplo, uma situação metabólica endocrinológica, por exemplo. O paciente está lá com um destro de 40, de repente você fez um destro nele de novo, ele estava com um destro lá de 400. Tá, ele está lá com um destro de 400, mas não tem nenhum desses 5 Ds. Só que concorda que ele está com uma instabilidade metabólica? Por quê? Porque não é normal uma pessoa estar com um destro de 40, de repente está com um destro de 400. E aí se alimentando, ou poucas horas depois está lá com um destro de 40 de novo, 50 que seja.
Então, há uma instabilidade metabólica. Então, a instabilidade, eu costumo dizer que ela nem sempre ela é vista a olho nu. O que seria vista a olho nu? Aquele paciente que você aferiu a pressão dele está 6/4, ou ele está com uma PAI, você viu lá no monitor que está com uma pressão, uma PA de 6/4, uma média lá embaixo. Aquele paciente que você viu que ele está bradicárdico, e aí chama a arritmia vai lá e escreve aguardo Holter, né? Não é, doutora Jéssica? Aquele paciente que está lá bradicárdico com uma frequência de 30. Aí dá aquela angústia, assim, eu sempre falo isso também, que não é para a gente avaliar só números, né? A gente tem que avaliar o paciente num contexto clínico que ele se apresenta. É por isso que existe o conceito de bradicardia relativa. Quer ver como isso pega? Um paciente com uma frequência de 70 pode estar bradicárdico. Olha só, ué, mas 70? Mas eu vi que bradicardia é abaixo de 50, beleza? Aí eu estou avaliando só números. Agora vamos colocar esse número num contexto. O paciente está lá anêmico, com HB de 5, tá? Por algum motivo ele está com dor lá também, está sangrando, sei lá, está febril, enfim. Aí você vai lá olhar a frequência dele está 70. A gente chama de bradicardia relativa. Por quê? Porque 70, se você for avaliar só o número, realmente está ok. 50, 100, né, o normal. Mas para aquele contexto clínico que ele se apresenta, está correto aquela frequência? Está bom uma frequência de 70 para ele? Um outro cenário que, inclusive, uma dica aí que a gente dá nos lugares que a gente trabalha aí, é aquele paciente, por exemplo, que está séptico. O paciente está com um quadro séptico, e aí, por algum motivo, ele tinha passado um marca-passo. Aí o marca-passo infectou, ele tinha colocado lá o marca-passo infectou e ele ficou lá no contexto de sepsis. Está lá em choque séptico, enfim, com droga vasoativa, tal. De repente você vê que esse paciente não está respondendo. Nossa, eu estou fazendo um monte de medicação, tô ali já estou ali com nora, já fez uma cabecinha de PA ali para entrar com a Dolbuta, enfim. O paciente está ali, mas não está melhorando, está mal perfundido, o lactato não melhora, não clareia, a saturação venosa central de O2 também está lá embaixo. Poxa, os parâmetros ali, o gap de CO2 ali também, nada melhora nesse paciente. Aí você vai ver, o marca-passo dele está programado para 70, para 60, ou seja, ele queria responder à droga vasoativa que você está dando. Ele queria fazer uma taquicardia ali para compensar o estado basal dele. Só que a gente não deixou, porque a gente deixou o marca-passo dele programado em 70, em 60. Aí o que eu faço? Vou lá, programo o marca-passo lá, se for na telemetria, a gente consegue programar também com o programador. E se for no marca-passo transvenoso, eu consigo ir lá no marca-passo também mexer, aumentar a frequência cardíaca dele lá, entendeu? Aí eu vou dar débito, aí eu vou dar perfusão, aí eu vou deixar ele fazer a a fisiopatologia dele normal ali para aquela situação, entendeu? Então, cuidado na hora de só olhar números. Essa que é a dica aí desse slide, a maior dica, né? E o que é esse ABCDE? Esse ABCDE, né, acho que a maioria já conhece aqui, só para dar uma pincelada. O ABCDE, que a gente vai fazer aquela avaliação inicial, a avaliação universal do paciente grave, é uma sequência de prioridades, na verdade. O que mais mata nesse paciente? Via aérea, depois circulação, depois questão neurológica, e depois a exposição ali, a temperatura, se ele está tanto hipotérmico quanto hipertérmico, se ele tiver febril também. Tanto que vocês vão ver lá nos cuidados pós-parada que uma das metas que a gente tem que ter é cuidar da temperatura desse paciente para não deixar ele fazer febre. Então, o airway, via aérea. Via aérea tá pérvia, ela está protegida. Esse paciente às vezes precisa de intubação, ele está consciente, orientado ali quando você chama, ou ele está rebaixado ali com o Glasgow rebaixado, precisando de, de intubação. Você precisa proteger a via aérea desse paciente. O padrão ventilatório aqui no briefing B, né, a frequência respiratória, a meta de saturação de O2 para ele, de repente é um paciente DPOC
tinha que ter uma meta ali de saturação de 88 a 92, por exemplo, uma média ali de 90, e você está deixando ele saturar 99. Você que eu digo é nós, tá, gente? Eu também me incluo nessa. Mas assim, a gente não pode deixar isso acontecer. Falo que quem gosta de paciente saturando 99, DPOC saturando 99, é o acompanhante, que é o paciente fica narcótico, ele fica rebaixado, e no outro dia, o acompanhante fala assim: Nossa, doutor, passou bem a noite inteira, dormiu a noite inteira, não deu trabalho nenhum. Aí vai ver o paciente está rebaixado ali por narcose, ali, por retenção de CO2, porque você deu oxigênio demais para ele. Tá vendo como a gente pode causar também essas alterações do ABCDE? Vou auscultar esse paciente, ver uma capnografia, lembrando aí da meta de CO2 ali, o ET-CO2, 35 a 45. Não são todos os lugares que tem disponível, mas quando a gente tem disponível, é importante a gente lançar a mão. No ACLS a gente fala disso. Inclusive, as curvas de ET-CO2 dá pistas para a gente, as curvas e os valores dá pistas para a gente que um paciente pode ter voltado a uma circulação espontânea, por exemplo, tá? E dá pistas que o tubo ali está bem alocado, se o paciente foi bem entubado também. Além da radiografia, que você vai ver ali o padrão, os pulmões, né? Vai ver ali a parte pulmonar se está condizente com o que você auscultou e com o quadro clínico desse paciente. Circulação, vê pressão, pulso, perfusão, lactato ali, às vezes naquela avaliação inicial eu não vou ter esse parâmetro ainda, mas esses outros aqui eu já tenho. Depois ali eu coleto uma gasometria, mas até a gaso sair ali, eu vou vendo outras coisas, né, nesse paciente, eu vou vendo os estados clínicos dele. O D-disability aqui entra em estado neurológico, e toda vez que a gente vai falar disso, as diretrizes batem firme, sempre faça uma glicemia de um paciente que está rebaixado, e tem razão. Gente, eu já vi nesses meus quase 15 anos de formado, sei que deve ter gente aí, às vezes, muito mais que eu, de formado, mas até quem está começando na medicina aí, ou quem não se formou ainda, galera, paciente rebaixado tem que fazer glicemia, cara. Ah, mas ele não é diabético, tá? Mas você sabe como que tá o estado mental dele? Se ele está depressivo, está sem comer há 3 dias, até que um momento ele fez uma hipoglicemia e foi encontrado lá acordado em casa. Aí um cara dele se ganha um protocolo de AVC, ele é transferido para um serviço de neurologia para fazer uma trombólise ali, porque fez a tomo, não tinha imagem, né, de hemorragia, e você trombolizou uma hipoglicemia. Pasmem, mas eu já vi e não foi só uma nem duas vezes, não. Então, é claro que a gente está, sim, em hospitais que têm recurso, que tem lugar que tem um respaldo grande, né? Então, situações como essa dificilmente vai acontecer. Mas é importante ser lembrado, né? E ali, coisa rápida de fazer e tem uma importância tremenda. E o exposure, que é tanto a questão da exposição, quanto a questão ali de deixar esse paciente numa manta térmica para ele não ficar hipotérmico, por exemplo, e se ele tiver febril, fazer alguma antitérmico. Então aqui só falando, dando uma pincelada rapidinho em cada um, aqui é mais rápido, tá? O airway, que é a via aérea, que eu dei alguns exemplos para vocês. Aqui tem algumas manobras associadas, inclusive, quem quiser depois ter o slide aí, para não ficar copiando, nem encher no celular de print, eu mando o slide para a Jéssica depois, ela repassa para vocês, sem problema, tá? Então, via aérea que a gente, mais para ver assim a correlação, né? Ah, esse paciente está falando, ele está com estridor, ele teve algum trauma facial, está com algum corpo estranho, visível. Hoje o ACLS traz o conceito de OVACE, né? OVACE lá do inglês, que é a obstrução de via aérea por corpo estranho. Eu até brinco ali uma regra de lembrar, ou vê se não tem nenhum corpo estranho aí no paciente que está desacordado, ou vê se não tem nenhum, se ele não engoliu a dentadura, ou vê se o senhorzinho ali não tá com uma rolha no tubo dele, né? Porque para a gente, por exemplo, é muito fácil para nós que estamos aqui, formou uma rolha de secreção aqui na via aérea, uma, uma tossezinha ali, pronto, já saiu. E para o paciente que está acamado ali um tempão,
Será que ele tem essa mesma habilidade com a via aérea dele? Obviamente que não, né? Então, às vezes, um cara desse pode engasgar com uma rolha de catarro, uma rolha de secreção, né? Então, todos esses pontos aqui são importantes observar num paciente que está com, que está grave ali, que está no quesito de avaliação da via aérea. Aqui são os parâmetros, tá? Do bed briefing, né? De respiração. Aqui eu deixei tudo que pode fazer. Claro que se for, a intenção aqui não é discutir todas essas situações, mas na verdade os números aqui da frequência respiratória e o alvo aqui, ó, de saturação desse paciente. Quando a gente vai falar de alvo de saturação, vocês já perceberam que todas as diretrizes elas colocam lá um valor mínimo e vai até 98? Até 98 sempre de saturação, 98. Mas o alvo não pode ser até 100? Pode ser até 100. Mas vocês viram que até 98, você vai falar do coronariopata, você vai falar 90, 98. Você vai falar lá do pós-parada, 90, 98. Você vai falar do DPOC, aí DPOC não é 98, já até citei esse exemplo, 92. O que que significa? Que 99, 100% não é para ninguém ficar saturando isso. Não é para a gente ter uma meta tão alta, porque hiperoxigenação é danosa. Hiperoxigenação, isso que eu queria lembrar para vocês, mata o paciente também, tá? Porque a tendência é a gente lembrar o que está no vermelho aqui, ó. É o sinal vermelho aqui, ó. Hipóxia mata, sim. É um dos Hs, inclusive. É um dos Hs lá dos ritmos não chocáveis. Lembra dos Hs e Ts? Hipercapnia também. O cara que deu muito oxigênio, ele fez uma narcose, por exemplo. E não deixar ele com saturações baixas, mas saturações acima de 98 também não. Porque tem gente, e às vezes, geralmente quem vê isso é o pessoal da físio, e eles tomam muito cuidado com isso também, deixar a saturação de 99, 100% pode ser muito danosa para o paciente. Aí ele começa a rebaixar e é você que está causando aquele rebaixamento nele. Hiperóxia, para quem não sabe, faz até vasoespasmo coronariano, né? E pode fazer aí, o paciente que já é suscetível a coronariopatias, fazer espasmo de coronária, já piorar a perfusão ali da coronária, tá? Então isso é importante também a gente lembrar. Um paciente está tendo lá dor torácica, por exemplo. Está tendo dor torácica. Nossa, mas ele está bem, está saturando 99, 100%, 99%, 100%. Se ele estiver saturando isso espontaneamente, beleza. A ideia é que eu não preciso fornecer oxigênio para ele saturar isso, tá? Essa é a mensagem que eu quero deixar em relação a isso. O C de circulação, tá? Circulation, tá? Aqui estão as metas, né, de perfusão, o tempo de enchimento capilar. Isso aqui a gente já começa a olhar lá naquele trígono ou triângulo de avaliação inicial do paciente grave, que é quando eu vou fazer o ABC lá. O A de, lembra, que não é via aérea ali, é de aparência, aquela aparência neurológica para ajudar a lembrar daquele paciente, se ele está conversando, se ele responde a comandos e como está a cor dele, né? Se ele está respirando e como está a cor dele. Então ali eu já começo a avaliar. Aí, porque é aquela primeira impressão. Vocês viram que lá em cima do slide está assim, os primeiros segundos ou 30 segundos iniciais de contato com o paciente, que é o feeling, né? Aqui não, aqui eu já tirei aquele feeling, já tive a percepção que esse paciente não está bem e já comecei, já vou aferir pressão, já vou ver o tempo de enchimento capilar, vou pegar os sinais vitais, né? Então, tudo que pode piorar aí a perfusão do nosso paciente, tá? E o que que eu vou fazer em seguida? Claro, pegar esse paciente lá no ACLS, a gente usa um mnemônico que, inclusive, ajuda muito para outros cenários, que é o MOV, né? Que é monitorizar. O não é de oxigênio, tá? Cuidado com o O do MOV, que não é oxigênio. O O do MOV é oximetria. Porque se eu falo que o O do MOV, para quem já sabe o conceito de MOV, é oxigênio, eu já estou inferindo que eu vou dar oxigênio para esse paciente, tá? Caiu numa prova de uma faculdade isso uma vez, uma questão escrita, e acho que foi no internato. E o interno veio me perguntar por que estava errado lá a alternativa lá, que ele colocou oxigênio. Então, cuidado, porque tem muitos livros que citam isso mesmo, mas é oximetria, ou seja, eu vou medir a oxigenação. Se tiver baixa, aí eu dou oxigênio, né?
O V de acesso venoso, que aqui entra aqui, ó, vou pegar 2 acessos calibrosos, né, nesse paciente, coletar sangue já ali, aproveitar, né, correr volume nesse paciente, se ele estiver chocado, se for um choque ali que precisa de volume, é um choque hipovolêmico, precisa de volume, não, precisa de nora, por exemplo, noradrenalina precoce, não é correr da nora para todo mundo, que às vezes alguns tipos de choque podem até piorar com a nora, inicialmente, né? POCUS dirigido, protocolo de Rush, um protocolo para você ver ali rapidão, se você tiver ali o ultrassom ali beira-leito, ultrassom e point of care, inclusive, sabadão agora, fim de semana agora, nós vamos fazer um curso lá, o Roberto, eu não vi se o Robertão tá aí, o Roberto Carneiro, eu e o Roberto vamos dar uma aula lá para o pessoal da Liberdade Médica, lá da pós em paciente grave, falando sobre isso. Falando sobre POCUS, toracocentese, drenagem torácica, e como que eu faço esse protocolo de rush. Eu vou até ver se eu consigo fazer uns videozinhos lá e postar até nas minhas redes sociais, que inclusive quem não me segue aí, por favor, tá? Fazer meu merchan aqui, @ drbruno.pinotti, para me seguir lá, porque vira e mexe, eu gosto de postar coisas do dia a dia, assim, e conteúdo, porque eu acho que ajuda bastante também, principalmente quem está começando e quem não viu isso aqui ainda, né? Gente, o POCUS ajuda muito, ajuda tanto, o POCUS foi tão batido, que nos protocolos, na prática, nas diretrizes, que hoje ele entrou da American Heart, tá? American Heart aí de 2025 trouxe o POCUS, é um nível de evidência ainda baixo ali, é 2B, né? A recomendação com a evidência lá, mas já apareceu o POCUS ali, que eu posso usar o POCUS em duas situações, no pós-parada e durante a parada, desde que eu não atrase a RCP, que o que muda a mortalidade, o que melhora a sobrevida numa parada cardíaca, daqui a pouco eu dou uma pinceladinha rápida nisso, é RCP de qualidade e desfibrilação precoce. Então, eu não posso atrasar nenhuma dessas. Se eu atrasar qualquer uma dessas, já está errado ali. Tá? O cara que está ali com o POCUS vai esperar. A hora que ele tiver um tempinho ali na troca de quem está fazendo as compressões, aí ele vai lá e faz o POCUS ali, e ele tem 10 segundinhos para isso. É, o D, tá, do neurológico ali, né, avaliação de Glasgow, o status neurológico do paciente, e lembrar do D de fazer, eu falo que é o D de destro também, eu brinco que é o D de destro, não vai esquecer de falar o destro, porque às vezes você lembra coisas tão difíceis e esqueceu de ver o destro desse paciente. Quantas vezes já aconteceu com vocês aí, de às vezes estar avaliando um paciente lá, aí depois de tudo, já ter feito 1000 coisas, fala, como que está o destro dele? Nossa, que legal, imagina se está 40, você já chamou o neuro, você já pediu para preparar a trombólise, você já fez a tomo de crânio e já viu que não tem imagem de hemorragia, aí você lembrou de fazer o destro. Então, assim, tem que tomar cuidado, que é o básico bem feito, é muito importante, tá, gente? Isso que é para lembrar, então. E o E, conforme a gente comentou, questão da temperatura, né? De despir esse paciente completamente ali. O E do exposure, a gente emprestou ele, inclusive, o conceito dele do trauma, né? Porque o trauma, eles são meio neuróticos em relação a isso. Eu já trabalhei no SAMU, eu trabalhei, não sei se tem algum SAMUzeiro aí, no grupo, antes de fazer as residências, eu trabalhei 3 anos no SAMU, né? Eu trabalhava de SAMU, no UTI e tudo. Eu comecei precocemente aí meu workaholic. E aí, quando eu trabalhava no SAMU, eu lembro que os caras mais velhos lá falavam, não esquece de expor o paciente, de ver se tem alguma fratura sangrando. E aí, por que que a gente não pode fazer isso aqui na clínica também? Tá? Não precisa ser só no trauma. Quer ver? Aquele paciente que está séptico e não está melhorando. Ele está febril, você fala, nossa, mas não tem nada na urina, mas não tem nada no pulmão, ele tem até tomo de tórax, tá? No princípio não tinha nada. De onde que vem essa febre? Aí você fala, não, eu vou expor ele e virá-lo. Aí tá lá com uma baita escara sacral lá, por exemplo, que tá lá borbulhando o pulso e estava infectado, às vezes precisa drenar, enfim. Entendeu? Então aqui é importante também a exposição do paciente. Não é só aquela exposição do trauma para ver se eu tenho fratura, mas eu preciso ver a pele, eu preciso ver se tem lesão ali nesse paciente, porque às vezes é esse foco cutâneo aí que está causando o quadro infeccioso dele
e a piora clínica e hemodinâmica dele, tá? Aí não ficar só dando nora, nora lá para o paciente, sem saber o porquê que está fazendo, e avaliar sempre aí o contexto e a causa do choque. Certo? Não sei se está indo muito rápido, eu não sei, eu acho que já se passaram alguns minutos aqui, enfim, qualquer coisa a Jéssica me freia aí. Doutora Jéssica, qualquer coisa me avisa. Pode deixar, tá sucesso. Estamos acompanhando. Obrigado, obrigado, Jé. Então, aqui eu acho que eu coloquei aqui, ó. Aqui tá a escala de News, tá? Escala de News 2 ou de New com coraçãozinho, né? Eu falo- falar- Parece um coraçãozinho para quem não viu ainda. Ó, aqui meu pointer aqui, ó. O S2. É o New com coração, mas de coração não tem nada, né? Porque todo mundo tem raiva de fazer essa escala. Fica pé da vida. Mas, gente, isso aqui é importante, tá? É importante. Se fosse se não fosse, a gente não batia tanto nisso. O pessoal da enfermagem geralmente faz, que é o quê? Uma escala para reconhecer, até para você acionar o código laranja do seu hospital, acionar o time de resposta rápida, se você está numa enfermaria, se você está na terapia intensiva, acionar o plantonista que está ali, se você está na emergência, um paciente ali aguardando vaga, eu tenho que ver que ele está deteriorando. Aqui que eu vou classificar esse meu paciente, né, para ver em quanto tempo eu tenho que agir, para ver quanto tempo que eu tenho. Por isso que a gente chama de gatilho de ação, ou seja, são os parâmetros, ó, frequência respiratória, saturação de O2, para ver se eu vou estar, se está dependente ou não de O2, pressão sistólica, frequência cardíaca, nível de consciência e a temperatura. E claro que não precisa decorar isso aqui tem qualquer aplicativo, celular, tem lugar que tem colado assim na parede lá da UTI, da enfermaria, enfim. Mas é mais eu saber reconhecer, aqui eu tenho que ter bom senso. Pô, o paciente está lá taquidispneico, está desaturando, pressão sistólica caindo ou aumentando também, tá? Cuidado, porque às vezes a gente se preocupa com o paciente que está hipotenso e esquece que o paciente hipertenso pode estar numa emergência hipertensiva, que nesses dias eu peguei lá numa outra UTI, não, de uma outra unidade do São Luís, um paciente com dissecção de aorta. Ele fez uma dissecção aguda, um Stanford A, ele fez um pico hipertensivo, uma dor torácica, aquela dor de livro, tá rasgando ali 260, acho que o bexiga nem marcava tudo isso, batia lá embaixo, assim, ele estava sem PAI com uma dor torácica. Foi para tomo, a gente conseguiu detectar e o eletro ainda tinha um supra para ajudar, tá? Se faz a S ali, o segundo antiagregante, aí, my God, né? Então, cuidado com a hipertensão também, pressão arterial sistólica, tá? Aqui que entra a arritmia, ó. A arritmia entra nesse score aqui, ó. Aquele chama arritmia, solicitação da arritmia. Vocês só lembram da gente aqui, né? Ó. Abaixo de 40 ou acima de 131 é pelo score, tá, gente? Pelo score, mas lembrar que é frequência 50 a 100 e lembrar também, por favor, da questão das bradicardias relativas aí, que nem eu comentei, do paciente que pode estar saturando mal, está rebaixado, não está bem perfundido, porque você não está deixando ele reagir, no caso do paciente aí com marcapasso transvenoso ou transcutâneo. Ou, transcutâneo também, na verdade, mas, ou definitivo, né? Beleza? Então aqui, opa, é, passou. E aqui o SBAR. Isso aqui é o SBAR. Então, por que que é importante o SBAR? Porque na escala de News a gente reconhece. Aqui a gente transmite a informação. Aqui é mais ou menos como se fosse a passagem de plantão, né? Eu vou ver a situação que o meu paciente está agora, tá? Por exemplo, aqui tem, ó, leito 7, senhor José, 68 anos, queda de PA e saturando 88. Tá. O B é o contexto que é mais relevante daquele paciente, tá? Aqui eu não vou passar eu não vou passar o histórico de nascimento do paciente, eu não vou passar que ele tem uma unha do pé encravada. Enfim, eu tenho que passar o que é importante. Isso eu preciso. Ele é diabético, ele é hipertenso, ele tem insuficiência cardíaca. Qual foi o tempo de extubação? É pós-operatório? Sim. Qual o PO de que cirurgia? Isso é importante quem está recebendo esse paciente lá do outro lado, tá?
A avaliação clínica que você faz naquele momento, fala, ó, esse paciente está assim, assim, assado, eu acho que ele está evoluindo para uma piora do quadro séptico. O lactato dele está subindo, ele começou a piorar a diurese, tá? Isso aqui a gente faz na passagem de plantão, devia ser feito adequadamente, assim, mesmo da passagem do paciente que fica na mesma unidade de internação ou na UTI, tá? Mas mais ainda quando é uma pessoa que vai receber que não conhece o caso, entendeu? Por isso que a gente faz sempre. Muitas UTIs têm isso assim como rotina para acabar não errando mesmo, porque senão se você faz de vez em quando, você esquece de fazer, né? E a recomendação? Ó, estou solicitando uma vaga de UTI, já iniciei noradrenalina aqui para ele, em acesso periférico, né? Aí ele sobe com acesso no dedo indicador ou no dedo no mínimo aqui, com nora correndo lá. Então, pelo amor de Deus, se você tiver. Claro que a nora pode ficar no periférico, mas assim, um periférico aí de grosso calibre de preferência, e quanto mais rápido você passar o central, melhor, né? Porque às vezes o cara fica lá recebendo nora numa emergência, falando a nível Brasil, tá? Não estou falando a nível só os hospitais aí que a gente tem o privilégio de trabalhar, né? Mas o cara fica lá horas e horas esperando uma transferência, recebendo nora até necrosar a ponta dos dedos. Pelo amor de Deus, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, é nessa hora aqui que eu vou saber, nossa, o paciente está com nora, mas, gente, ninguém fez nada, já faz 24 horas que ele está com noradrenalina, tá vendo? Ó, se não fosse passado o plantão várias vezes, ninguém ia ter identificado isso para saber e pedir para o colega médico que está lá passar um central nele, por exemplo, tá? Então, isso aqui, essa passagem, ela reduz o erro e o tempo de terapia, tá? É, eu não vou falar assim do POCUS, assim, detalhadamente, tá? Mas assim, só algumas pinceladas aqui, o que o POCUS pode te ajudar na prática clínica e no paciente grave, tá? Eu vou avaliar ali a função contrátil global, eu vou ver se esse paciente tem algum derrame pericárdico ou se está tamponado, tá? Particularmente, eu adoro POCUS, né? Em locais assim que eu faço ainda a parte de terapia intensiva, eu sempre quando eu posso, eu faço ali um ultrassom point of care, eu acho que ajuda bastante. Se não é para você fazer o diagnóstico, é para você descartar diagnósticos. Porque você vê um paciente que está ali tamponando ou que ele não está tamponado, vai te ajudar também. Você vê que um paciente ali está congesto ou que ele não está congesto, vai te ajudar também a guiar a terapia. Por exemplo, quando você vai avaliar a parte pulmonar, as linhas B lá do POCUS, né? Pulmonar, as linhas A são as normais, a B, por exemplo, quando ele está congesto. Vê a veia cava inferior, vê o calibre dela, a variação ali, a dinâmica que ela tem ali na inspiração, na ex. Enfim, se você tiver expertise para isso também, avaliar ali trombose, então tem várias utilidades que dá para você fazer o POCUS num cenário fora da parada, tá? O que eu comentei que o POCUS entrou como 2B, só para reforçar, foi no cenário de parada cardiorrespiratória e cuidados pós-parada, que foi na atualização do ACLS agora de outubro de 25, tá? Então, ó, por quê? Eu estou lá com um contexto de choque, por exemplo, eu vou identificar, que isso aqui eu tinha comentado rapidamente, né? O POCUS pode te ajudar a direcionar isso aqui também. Por exemplo, o paciente está lá, aquele quadro de um paciente com uma dor torácica ventilatório dependente, está lá espineico e com pulmão limpo. Aí você passou o VD, você passou o POCUS e viu lá um VDzão dilatado. VDzão dilatado lá, opa, você já pode inferir que esse paciente está com quadro de uma tromboembolia pulmonar, tá? E aí, mas o paciente está chocado. O VD pode causar choque. VD pode causar choque? Pode. Sabe por quê? Porque às vezes o VD ele fica tão grande, mas tão grande, que ele começa a empurrar o VE. Ele empurra o VE, ele empurra o septo interventricular e empurra o VE, que a gente chama de efeito behind reverso. O efeito behind reverso é um choque hemodinâmico que dá no paciente por baixo débito de causa por causa pulmonar. Ali o TEP aumentou a pressão pulmonar, VD dilatou e comprimiu o VE. Ah, mas como que você viu isso? Passando POCUS ali em poucos minutos ali no paciente.
eu consigo ver isso, consigo ver se tem líquido livre na cavidade abdominal, consigo ver a parte pulmonar. Difícil, mas consigo ver também a parte de hipocinesias ou acinesias, por exemplo, se o paciente não tinha um pouco. Ah, mas aí eu chamo o pessoal do eco, tá? Liga pro cara do eco, 3 da manhã. Vamos ver se ele vai. Ele pode até ir, mas muitas vezes ele não vai resolver o seu problema naquele momento. Aqui eu estou falando do paciente grave, do paciente que ele precisa que você tome uma atitude agora. Lembra disso, tá? Por quê? Porque o que não está grave, o cara do eco vê amanhã cedo mesmo, tranquilo. Né? O Yuri aí, por exemplo, coitado do Yuri, que é chamado das madrugadas, hein, né, Yuri? Não sei se ele está aqui. Mas, enfim, é, viu como ajuda? Viu quantos cenários que a gente pode ver com isso, né? Então, mas eu não consigo ver uma cinesia. Tudo bem, mas você consegue ver que aquele VE não está contraindo adequadamente. Ou no caso do TEP, né, tem um sinal bem sugestivo de TEP, que é o sinal de Beck-Cornell, que é aquele sinal que a parede ali fica mais paradinha, fica uma hipercinesia ali apical, tá? Nós já vimos, inclusive no Jaba, aí, algumas vezes, tá? Eu já vi tem uma figura, não sei se foi o Danielzinho do Eco ou quem que me mandou, passei um sinal, sim, clássico de embolia pulmonar. Tá? Ah, foi o cara do eco que viu. Sim, mas se você tem uma noçãozinha de hipóxia, você já consegue fazer o diagnóstico ali na à beira-leito. Beleza? E aqui a aula não é essa apresentação aqui não é só para quem tem todos os recursos do mundo. Aqui é para tudo, né? A gente está em cenários ali, desde onde eu não tenho nada, às vezes tem um aparelhinho de hipóxia que é até meu, que eu comprei e estou levando no plantão, até aquele cenário que a gente tem todas, por isso que eu dou uma pincelada aqui em várias possibilidades terapêuticas, tá? Aqui, gente, eu não vou ficar me atendo especificamente a cada diagnóstico, tá? Mas é só para citar uma coisa que o pessoal da terapia intensiva também, pelo amor de Deus, né? Isso aqui é o dia a dia de vocês, né? Cuidar de paciente séptico, mas a sepsia é uma das causas aí campeãs de piora do paciente ali na terapia intensiva e de mortalidade, né, numa UTI. Então você tem que ser muito assertivo no diagnóstico. Nem sempre o diagnóstico ali salta seus olhos, muitas vezes dá dúvida sim. Por isso que eu sempre falo para os residentes, lá, para os residentes, para os internos lá que eu acompanho também. Cara, se tem uma coisa que a gente tem que ter em medicina é humildade. Medicina é muita coisa, tem muita coisa. Então, se você não sabe, pede uma opinião de um colega, ou às vezes não tem, mas aí ele vai achar que eu sou. Não, não vai achar nada, não. Quem vai se beneficiar disso é seu paciente, cara. Pensa no seu paciente, não pense em você não nesse momento, sabe? Pensa no paciente que está ali. Por quê? Porque às vezes ele te abre um olhar para alguma coisa que não é que você, que naquele momento você não pensou. Tá? Às vezes até uma coisa mais óbvia, que às vezes naquele momento ó, ninguém está todo dia 100% do tempo bem e propício a fazer diagnósticos topíssimos e condutas super mega assertivas. Então, humildade, tá? Talvez o recado maior desse slide seja esse. Porque isso aqui, sei que todo mundo sabe fazer. Coletar esses exames, culturas, entrar com antibiótico, vasopressor, a diretriz só está falando, cara, mas faça isso rápido, tá? Entra com antibiótico de amplo espectro rápido. Se for entrar com droga vasoativa, o paciente precisa, entra. Se precisar entrar, entra com droga e volume. Rápido. Nós não podemos perder tempo, tá? E aqui são alguns exemplos, né, das drogas vasoativas que a gente mais usa aí, no paciente grave, que está rebaixado, que está chocado. Não vou ficar focando muito nisso, mas é só para exemplificar que nem tudo é só nora, apesar de ser a primeira escolha aí na maioria dos choques. Às vezes, um choque, dependendo da etiologia do choque, eu posso precisar de outras coisas além da nora, ou não ser a droga de primeira escolha aí no momento, tá? Aí nós temos a vasopressina, dobutamina, adrenalina, aí vocês estão cansados de saber disso também, mas para ilustrar a aula. E essa parte aqui trazer um pouquinho aí da parada cardiorrespiratória propriamente dita, que eu tinha comentado para vocês, que é o desfecho aí da maioria desses pacientes, da maioria não, que é o desfecho desses pacientes, às vezes
independente do que a gente faça ou não, acaba evoluindo para esse desfecho ruim, que é a parada cardiorrespiratória, que aí sim é a última chance dele, né? Então, isso aí é o destino do paciente grave que não foi bem conduzido ou que, apesar de ter sido bem conduzido, evoluiu mal. Tem alguém tossindo aí, Sombrais, não sei se engasgou. É, cessação. Então, o que que é a parada cardiorrespiratória propriamente dita? Né, a cessação súbita da atividade mecânica do coração, né? O paciente vai estar inconsciente, às vezes, e sem respirar, né? Sem pulso e sem respiração. Às vezes ele não está sem respiração, mas ele está em gasping, que é aquele movimento todo paradoxal, todo incoordenado ali do movimento respiratório, ou seja, ele não tem respiração efetiva, que é aquela respiração que vai produzir uma oxigenação eficaz para ele ter um nível de consciência adequado. Aqui você também está autorizado a conduzir esse paciente como uma parada cardiorrespiratória, tá? Então, essa aqui é a cascata de 2020, que a gente hoje, na diretriz de 2020, a gente separava, né, a American Heart separava entre parada intra e parada extra-hospitalar. Agora, a de 2025 meio que juntou tudo isso, tá? É, mas, na verdade, o foco maior vamos dizer assim, dessa separação era mostrar que, fora do hospital, a maior causa de parada cardiorrespiratória eram por ritmos chocáveis. Ou seja, é até um paradoxo, né? Onde eu não tenho DEA, desfibrilador, assim, à disposição ali para todo mundo, é onde as pessoas mais param por ritmo chocável. E dentro do hospital, onde o DEA está ali disponível, ou deveria estar, né? Ou desfibrilador, os pacientes param em AESP ou astolia, ritmo não chocável. Mas independente, não muda essa cascata. Por quê? Eu vou reconhecer reconhecimento precoce através daquelas escalas, através do meu feeling clínico, através de aplicar ali as escalas e passar um plantão, ter uma comunicação eficaz ali, né? E acionar o time para fazer a RCP, para fazer a desfibrilação depois, à medida que eu reconheci a parada. Então, suporte avançado, ou seja, o avançado não existe se eu não fizer o básico bem feito, tá? Então, eu sempre falo que o BLS e o ACLS, gente, o ACLS não existe sem o BLS. Eu tenho que fazer o BLS bem feito. É no BLS que muda a sobrevida do paciente. É o BLS que eu faço a RCP de alta qualidade e inicio lá a desfibrilação o mais rápido possível. Tanto que B, eu falo que não é B de Basic Life Support, né? O B não é básico é muito básico isso aqui, eu não preciso saber. O B é básico de fundamental. Fundamental que é de ser a base. Sabe aqueles prédios lindos lá dos Emirados Árabes Unidos, aquelas coisas lá para quem já foi lá? A Jéssica já deve ter ido. Eu nunca fui ainda, viu? Mas eu pretendo ir. Gente, aquilo lá não existe sem uma base firme, uma base sólida. Dois exemplos aí do dia a dia para quem, por exemplo, gosta aí ou já ouviu falar de futebol. O jogador Serginho morreu, foi a óbito, depois de uma parada que ele teve no estádio do Morumbi. Sabe por que que o Serginho faleceu? Ah, mas ele foi ele foi pro Einstein. Poxa, Einstein é um suporte avançado, tem tudo lá. Tá ok, tem tudo lá no Einstein, concordo. Mas, hora que o Serginho estava em campo, que ele teve a parada lá, o jogador de São Caetano, para quem lembra, a Gabi não deve ser o tempo dela aí, né, Gabi? Gabi já não devia nem ter nascido ainda. Mas foi feita uma RCP de alta qualidade? Foi muito não, hein? Não sou eu que estou falando, tem nos vídeos, quem quiser ver depois pode ver. E a desfibrilação precoce? Não foi. Sabe por quê? Porque não tinha DEA no Morumbi. No Morumbi não tinha desfibrilador. Naquela época, hoje é lei, tem que ter em lugares de grande circulação, assim, mas na época do Serginho não tinha. Ou seja, não fizeram a desfibrilação precoce. Para quem não sabe, o Serginho chegou no Einstein fibrilando, tá?
Então, imagina até a ambulância pegar ele lá no campo e levar lá para o Einstein. Olha, suporte avançado lá no Einstein, tem tudo. Beleza, concordo. Mas e o básico aqui, ó? Viu como BLS é B de fundamental? O BLS não foi feito para depois sim fazer os cuidados pós-parada e reabilitar esse paciente, né? Mas se eu não fizer o básico, não vai existir o avançado. O outro exemplo é o jogador Eriksen, se não me engano, da Dinamarca. Em 2021, ele teve uma parada em campo, foi lá bem assistido, foi lá feita a RCP, tinha o DEA, foi feita a desfibrilação lá em campo, era um ritmo chocável, lembra que eu falei? Fora do hospital, maior causa, ritmos chocáveis, ó. Ambos estavam fora do hospital no estádio, né? E foi feito o choque. Olha o Hendrick onde está hoje. O Hendrick não, o Hendrick é o de amanhã. Olha o Eriksen onde está hoje. Está vivo. Ele teve uma nova parada recente aí agora, não sei se acompanharam, mas ele estava vivo com o desfibrilador jogando. Então, olha só como muda a mortalidade, como muda o prognóstico, tá? Então, isso tudo é importante. Verificar a cena que eu vou, né, prestar o atendimento, avaliar lá se o paciente está responsivo, chamar ajuda e aí sim eu vou checar o pulso. O paciente não tem pulso, eu inicio as compressões para um adulto aí sempre 30 compressões para 2 ventilações, tá? Essa que é a sequência aí do nosso ACLS. E o que é uma RCP de qualidade? Não custa lembrar, né? Quando a gente está falando de um paciente grave, de um paciente que está em risco ali de parada, 100 a 120 compressões por minuto, 5 a 6 centímetros de profundidade, 30 compressões para 2 ventilações, interromper o mínimo possível, toda e qualquer interrupção que eu for fazer nesse paciente não pode durar mais que 10 segundos, inclusive o POX, que eu comentei com vocês, que entrou como 2B aí na diretriz, e fração de compressão torácica é maior ou igual a 80. Ou seja, do tempo total de parada, eu tenho que estar 80% do tempo eu tenho que estar fazendo RCP nesse paciente, comprimindo esse paciente, tá? E lembrar de retornar totalmente aí o tórax porque esse paciente precisa ter sangue para quando você comprimir não ir só uma hemácia para frente, né? Eu tenho que ir sangue, então ele precisa ter um retorno adequado ali do sangue no coração, certo? Quanto mais cedo a gente abordar, mais cedo esse paciente vai ter, mais alta vai ser a sobrevida desse paciente, que é o que eu comentei com vocês aí, que tempo é vida, tá? Tá terminando já, tá, gente? Não sei, ficou muito extenso aqui. Então, os ritmos chocáveis e não chocáveis, só para reforçar, acho que todo mundo já deve ter visto isso, né? Fibrilação ventricular e taque ventricular sem pulso, são os ritmos chocáveis, e a ESP e a astolia são os não chocáveis, ou seja, um dá choque e outro não, né? Isso é óbvio. Mas, às vezes, no calor da emoção ali de uma parada, eu já vi gente chocar a ESP, eu já vi gente chocar a astolia, às vezes tem que tudo que eu falo, que tudo que é óbvio tem que ser dito também, porque às vezes na hora H ali confunde tanto, era tão óbvio que você não revisava. Aí por não revisar na hora ali do calor da emoção ali, é, você está treinado para aquela situação, né? Então, ó, o chocável a gente desfibrila imediatamente, tá? E a epinefrina é dada após o segundo choque só, e a amiodarona é feita após o terceiro e o quinto. Só lembrar que a amiodarona a gente só usa no chocável, né? Primeira dose de 300, segunda 150 miligramas. E aqui a amiodarona é feita em bolos. O paciente está parado, não é para pôr amiodarona para correr em 24 horas, não, hein, gente? Aquilo lá é pós-arritmias, é FA, umas arritmias ventriculares. E aqui a gente tem que fazer em bolos. E o não chocável a gente só vai usar epinefrina, né? Ciclo sim, ciclo não. E lembrar de buscar os Hs e Ts, tá? E se tem uma regra que não podemos esquecer jamais, é que isso serve para tanto para provas quanto para a vida nossa e como profissionais. Inclusive, a gente diz que é a única lei do ACLS. Se tem uma lei no ACLS que tem que ser seguida, que a gente fala lá no Dante que é a única lei que não pode ser violada, tanto que se violar a gente reprova lá, é que após todo choque eu tenho que fazer
RCP, no contexto de parada, tá? Então, desfibrilei, tem que iniciar RCP. Não é para desfibrilar e olhar monitor, não é para desfibrilar e olhar se voltou a pressão, não é para desfibrilar e checar pulso, a gente vai lá dar um choque e já vai checar o pulso, desfibrilou RCP, isso é lei do ACLS, para não esquecer, hein? Nunca mais. Por quê? Porque mesmo se o paciente voltou naquele choque, inclusive serve para quem está aí começando aí na medicina e está aprendendo ainda, isso, o fenômeno do atordoamento miocárdico. Depois do choque, o miocárdio não volta com aquela energia de contração, assim, fala, eu vou contrair com tudo, eu vou fazer o débito que esse paciente precisa, eu vou dar toda a força que eu tenho, ele volta meio atordoado. Então, por isso que tem que ser feito esse primeiro ciclo de RCP após a desfibrilação, certo? Isso aqui foi o que eu comentei com vocês, o algoritmo do chocável e do não chocável, né? As diferenças entre ambos. Os Hs e Ts, acho que não precisa ficar assim falando aqui agora, inclusive eu deixo o material com vocês, que é uma dica também para o dia a dia. Os Hs e Ts a gente vê pela diretriz, tá? É meio que assim, obrigatório você checar em ritmos não chocáveis, mas não é errado você checar nos chocáveis, tá? Então, a aspestolia, tenho que lembrar obrigatoriamente dos Hs e Ts. Mas no ritmo chocável, FV e TV sem pulso, eu também posso lembrar dos Hs e Ts, inclusive corrigi-los. Senão a gente fica muito engessado com prova, 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 às vezes e esquece da vida real, né? Então não tem problema e também não é errado, tá? A capnografia que eu comentei para vocês, que também serve para monitorizar o paciente grave, paciente que está ali entubado, e mede a qualidade da RCP, inclusive, tá? Para ter gás carbônico, para ter troca de oxigênio com gás carbônico, precisa ter sangue lá no capilar alveolar, e para ter sangue no capilar alveolar, tem que estar tendo uma massagem, uma RCP, né? Quem faz massagem é massagista. Tem que estar tendo uma RCP efetiva, tá bom? E esse aqui, agora acho que é o último slide. Isso aqui é um mnemônico, na verdade. Não foi eu que fiz, assim, tá? Nós lá do Dante montamos, eles montaram e a gente deu uma atualizada, para lembrar, na verdade, dos cuidados pós-parada. Isso aqui é mais um resumo para lembrar que quando o paciente voltar da, da, da PCR, né, é o que eu tenho que fazer com ele. Eu vou checar, ó, se ele é o ABCDEF, um mnemônico aí para lembrar. Acordado, eu tenho que até corrigir isso aqui. Isso aqui não foi meu, não, viu? Isso aqui é do centro do Dante. Acordado, se ele não tiver, eu vou entubar esse paciente. Vocês viram que durante a PCR não é prioridade entubar o paciente. Eu posso tranquilamente conduzir uma parada cardiorrespiratória sem entubar, mas eu tenho que garantir uma ventilação adequada para ele, mas eu não tenho que entubar necessariamente durante a parada. E lembra que durante a parada, se eu for entubar esse paciente, qualquer intervenção que eu for fazer nele, eu tenho não mais que 10 segundos para isso. Ventilação, lembrar aí do CAS, que o CAS é capnografia, ausculto e saturação, ou seja, o que eu tenho que checar aí após a intubação, né? O C de circulação, agora o alvo PAM acima de 65, maior ou igual a 65. Se não, posso entrar com droga vasoativa ou com fluido. O D de drogas e fluidos. O D é que eu auscultei o paciente aqui no B. Aqui, se ele tiver ausculta limpa e tiver hipotenso, eu posso fazer volume. Se ele tiver crepitando, não faço volume, só entro com droga vasoativa, tá? É lógico que isso aqui a gente vai individualizar para cada caso, né? Os exames que eu vou pedir naquele paciente grave que acabou de voltar de uma parada. Eletrocardiograma, exames laboratoriais, raio-x de tórax, tá? Uma TC de crânio. Hoje até mudou agora o conceito, fala que não é só uma TC de crânio, a diretriz coloca TC de crânio a pelve, tá? Ou TC de corpo inteiro, tá? E F, que é o febre, que é evitar febre, tá? Evitar temperaturas aí acima de 37,5 graus.
Gente, então assim, basicamente era isso. Eu sei que é muito conteúdo, falar de paciente grave não é fácil, porque o cardiopata ele fica grave, o nefropata fica grave, o pneumopata fica grave, é muita coisa, é muito conteúdo. Tentei dar uma pincelada aí para vocês, tá? E espero que tenha conseguido ajudar um pouco aí. Esse é meu Instagram, para quem não me segue ainda, segue lá, eu posto bastante conteúdo. E esse aqui é meu Instagram de eletro. Viu? Eu posto, é um Instagram que eu tenho que fala só sobre, põe bastante coisa nele lá, mas é mais focado a parte de eletro, discussão de eletrocardiograma. Meu WhatsApp pode usar aí até umas 10 da noite, depois das 10 às 6, por favor, não me liguem, não me mandem mensagem, brincadeira. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa noite e fico à disposição. E se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento para fazer, estamos à disposição. Obrigado.